Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Boa tarde para quem está ao vivo e boa noite, bom dia para você que está acompanhando a gravação. Deus abençoe muito a sua vida, sua família. Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje, capítulo 8 do livro de Marcos. Nós até tínhamos entrado antes, mas... Tá cortando aqui, chegar um pouquinho para cá. Isso. Mas tínhamos entrado... Com licença, gente, deixa eu só melhorar uma questão aqui, ó. Não tá dando. Tá. Foi, agora sim. Boa tarde, tudo bem? Mauriceia, boa tarde. Já que ela nos cumprimentou, por gentileza, pode nos dar um feedback com respeito ao áudio? Porque nós entramos, completando, né, o que eu estava falando, nós entramos e saímos, porque tínhamos entrado sem um microfonezinho. Hoje a gente está usando um microfone. Tinha muitas pessoas reclamando, né? Estavam reclamando não, mas pontuando que estava o volume um pouco baixo, né, das meditações. Então agora nós ganhamos um microfonezinho. De uma pessoa que acompanha aqui a série. Está ótimo o áudio e a imagem. Então está funcionando, está tudo direitinho, que bom. Então por isso que, aí por falta de costume, né, nós abrimos aqui e falamos, não, mas a gente está sem o microfone. Então desliga e vamos entrar de novo com o microfone e vamos em frente, então. Obrigado pelo feedback, Mauriceia, e os demais que estão aí ao vivo. Vamos lá, então, capítulo 8 de Marcos. A segunda multiplicação dos pães. Diz assim, naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora, com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Só confirmar uma coisa aqui. Isso mesmo. Às vezes a gente lê algo, né, que é bem parecido e fala assim, nós já não lemos isso. Que aqui no capítulo 6 fala da primeira, né? Por isso que o título aqui é a segunda multiplicação. Está bem parecido, né? Então, estamos no versículo 4. Se eu mandar embora, versículo 3, se eu mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Eu vou abrir um parênteses aqui, que muito se fala e se foca no poder de Jesus. Sim, tá tudo bem, tá correto. Ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, realmente. Mas pouco se fala, né? O foco, muitas vezes, acaba ficando apenas no poder e passa despercebido algo que é extraordinário, que é a sua compaixão. Porque aqui, ó, no versículo 2, ele fala, são palavras dele. Ele diz, tenho compaixão dessa gente. Então, tudo partiu daí. Esse foi o princípio do milagre. Tenho compaixão dessa gente. E é uma oração que a gente faz, né? Ô Jesus, Senhor, ô meu Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Então, isso é algo muito, muito profundo. E essa é uma oração, sempre será uma oração eficaz, sabe? Uma oração, eu não digo nem forte, porque oração, será que existe oração fraca, né? Não tem, né? Uma oração sincera, ainda que a pessoa fale
do seu jeitinho, não sejam palavras eloquentes, mas ela está falando com sinceridade, está falando com fé e pedindo por compaixão, essa oração, ela é muito, muito especial, né? É forte, como todas. Então, só fazendo aqui um comentário sobre isso, né? E os discípulos disseram, como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. Muito legal isso aqui também, né? Pega os pães, agradece. Nós falamos, acho que na meditação passada, gente, às vezes confunde um pouquinho, né? Igual aqui no início da série. Porque são várias meditações e tem a live, mas nós falamos, eu sei que a gente falou, sobre a gratidão antecipada, né? O agradecimento, lembra? Uhum. O agradecimento de forma antecipada. Isso é a fé. Então, Jesus, eu já dei esse exemplo também em outras oportunidades. Eu falo assim, amor, traz para mim lá uma xícara de café. Aí Michele levanta e pega, ou ela fala comigo. Aí quando eu levanto, digamos que ela me peça, aí eu levanto, vou lá pegar. Eu ainda não peguei, nem botei o café na xícara. Ó, xícara bonita, ó, gente. Isso aqui é a seleção, que é o sobrinho, o bebezinho. E aí, eu ainda, a caminho lá da garrafa de café, ela fala, obrigado. Ou então, quando eu falo, pego sim, nem levantei, ela fala, obrigado. Ela acredita, ela tem certeza que eu vou lá pegar o café, que eu vou trazer, então ela já está agradecendo, mas ela nem recebeu e nem bebeu ainda. Então Jesus pega os pães, fala e agradece a Deus e vamos seguir aqui. Em seguida entregou aos discípulos que os distribuíram à multidão. 7 pães distribuiu, né? Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos no barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Bem, a gente já falou sobre isso aqui, né? Essa é a segunda multiplicação. Já em Mateus também comentamos isso. Eu acho que a gente precisa meditar aqui no poder de Jesus, na compaixão dele, nessa questão de agradecer, né? Nessa fé, né? Nessa certeza e também nessa, como é que eu posso dizer, limitação. Antes da meditação aqui, a gente estava falando sobre isso. Enquanto nós, seres humanos, somos limitados. Mas Jesus não tem nenhum tipo de limitação. Porque, assim, 7 pães com alguns peixinhos para alimentar uma multidão, na nossa mão, existem coisas que na nossa mão não vai dar em nada, sabe? Não conseguimos. Na nossa mão a gente consegue o natural, né? Natural, pronto, é isso aí. É isso. Nas mãos de Jesus, ele faz o sobrenatural. Pronto, é isso aí. Era isso que eu queria falar. Então vamos seguir aqui, versículo 11. Lê aí, do 11 em diante, por favor. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Exigiram que ele mostrasse um sinal do céu. Olha, ele tinha acabado de multiplicar. Meu Deus, é muita dureza de coração. Né? Os pães e os peixes, alimentou uma multidão e eles queriam um sinal. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse. Quer dizer, Jesus em carne tinha que respirar fundo, né, gente? Como a gente, ser humanos como a gente. Ele estava em carne como a gente, né, também reage.
Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. No livro de Mateus, né, fala que o único sinal que ele daria a essa geração seria que o filho do homem seria levantado, né, que no caso era a ressurreição dele. Os discípulos, porém, se esqueceram... voltei, né? Versículo 14. Não, o fermento dos fariseus, porém, e de Herodes. Se esqueceram... Então eles os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Isso. Tinham no barco apenas um pão. Então, os discípulos desligados, né? Estavam avoados. Avoados. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Então eles estavam reclamando: você esqueceu o pão, você não trouxe, era para você trazer e tal. Eles tinham começado a discutir, Jesus falando com eles. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? Aí eles falaram: 12. E quando reparti 7 pães entre 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. Então, quer dizer, os discípulos ainda não conseguiram, né? Não tinham conseguido migrar, isso é forte para a gente, não conseguiram migrar do plano natural e entrar no sobrenatural, porque eles estavam com Jesus, e assim é na vida de quem o serve, de quem o segue. A gente não pode viver aflito como se estivéssemos crendo na naturalidade, né? Como se fôssemos homens lógicos. Lógico que a gente não pode se desconectar da realidade, mas a gente também não pode ser cético, né? Deixar a nossa fé de lado e se atemorizar, e não crer, e não confiar em quem a gente tem servido, né? Então, Jesus estava falando isso. E é uma coisa para a gente, né, para puxar a nossa orelha também. Será que a gente tem crido em Jesus de fato? Será que a gente tem confiado nele de fato? Como ele já se revelou para a gente, já nos livrou, já nos guardou inúmeras vezes? E será que a gente tem crido de todo o coração que ele reina e ele tem o Todo-Poderoso, tem o controle sobre as nossas vidas? Ou a gente fica atemorizado diante daquilo que nos colocam diante dos olhos, né? Que aos olhos humanos não tem jeito, ou aos olhos humanos eu fiquei sem saída, né? Mas... não, pode concluir. Mas o poder dele não está além da nossa naturalidade, né? Da nossa humanidade. Muito além. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que você tem pedido, do que você pede e pensa. Além dessa questão de confiança, que é muito profundo que você está falando, você estava falando, eu estava olhando aqui e analisando esse versículo 16. Esses versículos aqui, do 16 ao 19, até o 21, né? E assim, os discípulos realmente a ficha não tinha caído. E uma coisa muito forte também é que eles precisavam entender, a gente precisa entender, que a presença de Jesus conosco, né, a presença de Jesus com eles, torna irrelevante a quantidade de pães. Diante do que é Jesus estar com a gente, diante do que é a sua presença, a quantidade de pães, isso aí, sabe? Então, eles precisavam, além de... É exatamente isso que o Thierry falou, confiar. Mas essa confiança, indo mais fundo, né, a gente mergulhando mais,
essa confiança vem de uma consciência da presença de Jesus, né? Pera lá, gente. Jesus está aqui. Jesus está conosco. Então, ele fez a primeira multiplicação. Agora, gente, por exemplo, ele fez a primeira, ele fez a segunda, e ele faz hoje a terceira na minha vida, na sua, né? Ele é Deus. Mas não é sobre o que ele faz, é sobre quem ele é. Ele tem compaixão, ele fez isso por compaixão. E ele é poderoso. E além de compaixão, boa tarde, Lucas, e além de compaixão e poder, poxa, esse Deus que é cheio de compaixão, cheio de poder, está conosco. Está conosco. Então, os milagres se tornam detalhes, a quantidade de pães se tornam detalhes. Faltava esse entendimento para os discípulos, e falta esse entendimento para muita gente hoje em dia, né? A presença de Jesus é tudo, gente. É tudo. Tá faltando pão? Tá faltando, vai, gente, não vai passar fome. Não vai. Presença, Jesus está presente. Então, cremos ou não cremos, né? Cremos ou não cremos? Temos ou não consciência que Jesus está presente? É isso que a gente precisa pensar. Chegamos aonde aí? E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando um pouco a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam. Calma aí, só. Vamos chegar aí, isso é muito forte. Só um detalhe aqui de uma perseverança, né? Porque a cura não foi imediata. Isso é um detalhe, a cura não foi imediata. Então, nesse caso aqui, Jesus impôs as mãos e aí a cura se completou. É algo que chama a nossa atenção. Enfim, cada caso é um caso. A gente tem batido muito nessa tecla, né? Tem coisas que acontecem. Se você aqui no YouTube mesmo acompanhar os cultos de domingo, a gravação, no caso, mas você pode acompanhar ao vivo também, lá no Instagram, Vida de Filho, _oficial, e a gente tem batido nessa tecla, porque tem um momento do culto que a gente ora pelos pedidos, e a gente crê no poder de Deus, a gente crê na cura, a gente crê em milagre, só que a gente, hoje, muito mais maduros, e sem a influência da teologia da prosperidade, que é desconectada com o evangelho, nós respeitamos uma coisa que a teologia da prosperidade não respeita: a soberania de Deus. Deus não é garçom, cara. Deus não é um entregador, sabe? Ele não é igreja, não é mercado, não é feira, não é um restaurante onde eu escolho, vou optando, um self-service. Deus é Deus. Ele é Pai. Ele abençoa? Abençoa. Ele cura? Cura. Ele faz um milagre? Sim. Mas assim, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E tem coisas que para o nosso bem, ele não faz na hora que a gente está pedindo. Faz depois. Tem coisas que para o nosso bem ele não entrega. Entrega outra coisa melhor, outra coisa maior. Ele é Deus. Então, resumindo, tem coisa que acontece na hora. Tem milagre que é na hora. E tem milagre que leva mais tempo. Tem milagre que leva um bom tempo, um considerável tempo.
E aí? A gente vai discutir com Deus? A criatura discutindo com o Criador? A gente vai questionar ou a gente vai confiar? Sabe? Eu escolho confiar num Deus que pode tudo e que não apenas pode tudo, mas que sabe de tudo. Num Deus que está vendo. Pastor, dá para você fazer uma live com o apóstolo lá, Martim, falando sobre o céu, por favor, seria muito bom. Eu não o conheço, já vi alguns vídeos, pode ser que um dia isso aconteça, né? Se Deus quiser, podemos fazer sim, seria um prazer. Voltando aqui, essa fé é a fé de qualidade, onde a gente confia em Deus, às vezes, mesmo não acontecendo rápido, ou mesmo não acontecendo no nosso tempo, mas confiando que Ele sabe de todas as coisas. Ele não só pode tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E o momento certo de fazer tudo. Isso significa que Ele é o quê? Soberano. Soberano. A teologia da prosperidade não vai ensinar isso. Vai ensinar só que Ele é poderoso. Ok, tá certo, não tá errado, não. Mas ignora essa parte da soberania. E aí os papéis se invertem demais. Como se o ser humano fosse Deus, como se o ser humano fosse Senhor, e Deus, o Senhor, fosse o servo. Para atender a gente na nossa hora, do nosso jeito, e, enfim, fazer o que a gente quer. E não é isso, não é assim. Então, a gente precisa ter essa consciência madura, de que Deus é poderoso sim, mas Ele é soberano. Para onde? E responderam, alguns dizem, ele perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Isso aí também é forte. Eles responderam, 28. Versículo 28. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que és Elias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, os discípulos já tinham identificado, né, quem era. Vale a pena ressaltar que naquela época, essa identificação aí era... Hoje também, né? Hoje também, sempre. Mas naquela época era tudo muito novo, né? Digamos assim, para aquelas pessoas ali. Comparado a hoje, que eu quero dizer, né? Exato. Claro que os profetas já anunciavam, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Novo, comparado à época de hoje, que a gente tem uma Bíblia toda pronta, né? Temos os evangelhos aqui todos formados, temos uma sistemática aqui. Mas naquele momento lá, Pedro, essa declaração de Pedro é muito profundo, né? Tipo, é reconhecer Jesus exatamente como Ele é. Vou deixar você comentando aqui, gente, me dê licença que eu já volto, é coisa de um minuto, mas comenta isso aí. Pedro falar, o Senhor é o Cristo. E naquela época, ser revelado, as pessoas que eram reveladas sobre Jesus, ser o Messias, era uma graça de Deus, porque o profeta Isaías, ele já havia profetizado, quanto a esses dias, que muitos corações estariam endurecidos, né? Que veriam, mas não enxergariam, que ouviriam, mas não entenderiam que ele era o Messias, né? E Jesus tem até uma passagem que ele agradece o Pai, graças eu te dou, Pai, porque ocultastes a tua glória aos sábios e entendidos desse mundo e os revelastes aos simples, né? Que eram os humildes de coração. Então, por isso que Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, quando há essa humildade no espírito, né? A revelação de Deus, a graça dele nos alcança, né? Mas sim, quando há dureza de coração, quando eu acho que eu sei, ou muita a questão de eu ter que, né, provar aquela coisa do ateu, né, de não acreditar em um Deus que há soberano nesse mundo, criador dos céus e da terra, que tem que ter tudo explicadinho, sabe? Que a ciência tem que comprovar tudo e tal, e aí o que não há, porque ninguém explica a Deus, há coisas que são mistérios, né? Que se revela para aqueles que de fato creem, para aqueles que de fato
É um exagero, né? É um excesso. Exato. Porque isso aí da pessoa querer explicado, da pessoa ser racional, né? E querer entender o porquê. Isso, com equilíbrio, é maravilhoso. Os bereanos, né, que conferiam, é muito complicado, a gente já viveu isso, e a gente já atendeu muita gente, temos atendido, que é um outro extremo. Tipo assim, um extremo não questiona nada, não confere, acata tudo, não verifica se está de acordo e vai acatando tudo, e porque a pessoa às vezes fala bem, ou porque prega forte, prega alto, fala muito de Deus, fala, isso aí é de Deus, é de Deus. E não é assim, gente. A gente tem que conferir na palavra, entender, provar o Espírito, né, como está escrito. Então, esse extremo de acatar tudo, de não questionar nada, perigosíssimo e uma presa fácil, né? A manipulação, a engano. A probabilidade de uma pessoa ser manipulada, se ela é assim, é muito grande. Agora, esse outro extremo que o Michele falou também é muito ruim, né? Porque a gente acaba se tornando incrédulo. A gente quer, às vezes, explicação para coisas que não se explicam. Por exemplo, o próprio milagre não se explica. Né? Então a gente tem um equilíbrio aí. Como nós havíamos falado, essa dureza de coração impede a pessoa de enxergar, né? O milagre, o sobrenatural de Deus. Então, já estava profetizado com respeito aos fariseus, aos religiosos, lá atrás, que eles, por mais que, tanto é que eles viram o milagre da multiplicação, olha só o que o profeta tinha profetizado. Eles viram o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, porém eles estavam tão cegos que eles pediram a Jesus um sinal. Mas tinha acabado de acontecer um sinal ali, só que eles não conseguiam, a dureza do coração os impedia de enxergar. Então é isso que Jesus está perguntando ali, porque os discípulos ali naquele momento, nessa altura, eles Jesus lá atrás perguntou, o coração de vocês ainda está endurecido? Mas aí dessa vez ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E aí ele falou, né? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas aí Jesus disse que não falasse a ninguém a respeito ainda, né? Porque há situações que ele se revela para a gente que não é o momento da gente falar, né? Porque Jesus tinha um momento certo para se revelar e tudo mais, porque na hora certa que ele se mostrou quem ele é, que ele falou quem ele era, os fariseus queriam matá-lo. Então ele tinha um propósito a cumprir, ele tinha um tempo a cumprir ali o propósito. Então, por isso que ele pediu para os discípulos não falarem, né? Porque aí seria perseguição ainda maior. Isso. Muitas coisas a gente tem que saber o momento certo, né? De falar, de expor, de testemunhar. Perfeito. É isso aí. Versículo 31. Jesus prediz sua morte pela primeira vez. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e repreendeu por dizer tais coisas. O Lucas está falando, pastor, faz uma oração no final. Podemos fazer, senhor Lucas. Repreendeu por dizer tais coisas. Jesus virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Então, Jesus estava ali reforçando isso, que Pedro estava agindo com, né, um sentimento humano ali, né? E Jesus tinha revelado o propósito do céu espiritual para ele. Uhum. E aí Pedro falou isso e